Você já imaginou Deus correndo em sua direção? Pense nisso por um momento. O Criador do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, correndo ansiosamente para te abraçar. Parece estranho, talvez até mesmo impossível, mas é exatamente isso que Lucas 15:24 nos revela quando Jesus conta a história do filho pródigo. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta não é apenas uma história sobre um filho rebelde. É uma revelação do coração de Deus para com cada um de nós. Hoje, quero falar com você que talvez esteja se sentindo perdido. Você que caminha por estradas distantes de Deus. Você que acredita que foi longe demais para voltar. O que acontece quando Deus te encontra perdido? 1. Ele te vê de longe. E estando ele ainda longe, seu pai o avistou. E cheio de compaixão, correu. Lucas 15:20. Observe cada palavra dessa passagem. O filho ainda estava longe, distante, mas o pai já o via. Sabe o que isso significa para você hoje? Significa que mesmo quando você pensa que está escondido de Deus, ele já te vê. Quando você acha que está longe demais, o olhar dele já te alcançou. Quantas vezes você pensou, Deus não me vê aqui? Quantas vezes você duvidou que ele ainda se importasse com sua situação? A verdade é que Deus nunca perdeu você de vista, nem por um segundo. Sua distância não é problema para os olhos de um pai que sempre está atento aos seus filhos. Há um cuidado vigilante que precede o retorno. Há um olhar atento que nunca desiste de você. Por que o pai estava olhando para o horizonte? Porque ele esperava. Dia após dia, semana após semana, mês após mês. Esta é a primeira revelação poderosa. Antes mesmo de você decidir voltar, Deus já estava procurando por você no horizonte da sua vida. 2. Ele se move em sua direção. Correu. Lucas 15:20. Esta pequena palavra contém uma das mais revolucionárias verdades sobre Deus. Ele corre. Na cultura oriental da época, homens de respeito, especialmente patriarcas, nunca corriam. Era considerado indigno, vergonhoso mesmo. Correr significava levantar as vestes, expor as pernas, parecer descomposto e desesperado. Mas este pai correu. Por quê? Porque o amor verdadeiro não se preocupa com aparências. O amor verdadeiro não se prende a protocolos. O amor verdadeiro se apressa para restaurar o que estava perdido. Você consegue imaginar o dono da casa abandonando sua dignidade, correndo pela estrada poeirenta para alcançar primeiro o filho? Este é o Deus que servimos. Um Deus que se move em nossa direção antes mesmo que possamos dar todos os passos de volta. Um Deus que não espera que completemos nossa jornada de retorno sozinhos. Um Deus que, em Jesus Cristo, percorreu a maior distância possível do céu à cruz para nos alcançar onde estávamos. Romanos 5:8 confirma esta verdade. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou que nos tornássemos dignos. Ele correu em nossa direção quando ainda estávamos perdidos. Talvez você esteja pensando, mas eu me afastei demais. Deixe-me perguntar, você já correu mais longe do que Deus pode alcançar? Não existe lugar tão distante onde o amor de Deus não possa te encontrar. 3. Ele restaura sua dignidade e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Lucas 15:20. O abraço do pai não foi um abraço qualquer, foi um ato de restauração. Pense na condição daquele filho, sujo, mal cheiroso, acabado, tendo desperdiçado sua herança, tendo vivido entre porcos. Qualquer pai teria o direito de dizer, primeiro vá se limpar, depois conversamos. Mas não este pai. Este pai o abraçou exatamente como ele estava. Este é o terceiro elemento poderoso do encontro. Deus restaura nossa dignidade antes mesmo de iniciarmos o processo de mudança. O abraço vem antes da transformação. A aceitação precede a santificação. O filho planejou um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai nem permitiu que ele terminasse. Antes que pudesse se rebaixar à posição de empregado, o pai já estava chamando os servos para trazerem as melhores vestes, o anel da família e as sandálias, todos símbolos de restauração à posição de filho. Você entende o que isso significa para você hoje? Significa que Deus não te aceita como empregado quando você volta. Ele te restaura como filho ou filha. Não é uma posição que você precisa conquistar. É uma identidade que ele te devolve no momento do encontro. 2 Coríntios 5,17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este é o milagre do encontro com Deus. Ele não apenas nos perdoa, ele nos recria. 4. Ele celebra seu retorno. Tragam o bezerro gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas 15, 23, 24. Observe a reação do pai. Não há recriminação. Não há período probatório. Não há lista de condições. Há festa, há celebração, há alegria transbordante. Muitos de nós imaginamos que quando voltamos para Deus, após nos afastarmos, Ele nos recebe com um olhar de desaprovação e um período de castigo antes de restaurar completamente a comunhão. Mas a parábola nos mostra algo completamente diferente. O céu inteiro celebra quando um perdido é encontrado. Lucas 15, 7 nos diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Seu retorno não é motivo de constrangimento no céu, é motivo de festa. Deus não apenas perdoa, ele celebra. Ele não apenas aceita, ele se regozija. Você consegue imaginar? Anjos celebrando, o próprio Deus rejubilando-se, tudo porque você decidiu voltar para casa. Sofonias 3,17 diz: O Senhor seu Deus está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com alegria, renovar-te-á no seu amor, exultará sobre você com cânticos. A imagem é clara. Deus não apenas te recebe de volta, ele canta sobre você. 5. Ele responde antes que você peça. Note algo profundamente significativo nesta história. O pai correu para o filho antes de ouvir qualquer pedido de perdão. O abraço veio antes da confissão. A aceitação precedeu o arrependimento verbal. Isto não significa que o arrependimento não seja importante. O filho claramente estava arrependido. Foi por isso que voltou. Mas o amor do pai se manifestou antes mesmo que ele pudesse elaborar seu pedido de perdão. Isaías 65, 24 diz: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda estarão falando, e eu os ouvirei. Este é o quinto elemento transformador do encontro. Deus responde ao movimento do seu coração antes mesmo que você encontre as palavras certas para expressar seu arrependimento. Ele conhece sua intenção. Ele vê sua direção. E ele corre ao seu encontro no meio do caminho. Quantas vezes você adiou voltar para Deus porque não sabia como formular seu pedido de perdão? Quantas vezes você pensou que precisava primeiro organizar suas palavras antes de se aproximar? A verdade libertadora é que Deus responde ao movimento do seu coração, não à eloquência da sua oração. 6. Ele restaura o que você perdeu. Tragam a melhor roupa, coloquem um anel em seu dedo, tragam sandálias para os seus pés. Lucas 15, 22. A história não termina com o abraço. O pai imediatamente começa a restaurar tudo o que o filho havia perdido. E mais, a melhor roupa, símbolo de honra na família. O anel, símbolo de autoridade e pertencimento. As sandálias, símbolo de liberdade. Escravos andavam descalços. Quando Deus te encontra perdido, Ele não apenas te aceita de volta, Ele te restaura completamente. Joel 2:25 promete: restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos.
Esta é talvez uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Deus não apenas perdoa o tempo perdido, Ele o restitui. Ele pode fazer com que até mesmo seus erros e desvios trabalhem juntos para o seu bem. Pense no que você acredita ter perdido em sua caminhada distante de Deus. Relacionamentos, oportunidades, paz interior, propósito. A promessa para você hoje é que Deus pode e quer restaurar tudo isso, frequentemente de formas que você nem imaginava ser possível. O filho pródigo provavelmente pensou que, no melhor dos casos, poderia voltar como servo. Jamais imaginou receber mais do que havia perdido. 7. Ele reescreve sua história. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 24. Observe as palavras do pai. Ele não diz, meu filho que me abandonou e desperdiçou, tudo voltou. Ele diz, meu filho estava morto e voltou à vida. Esta é a reescrita divina da sua história. Quando Deus te encontra perdido, Ele não apenas te perdoa, Ele redefine sua narrativa. Ele transforma sua história de fracasso em uma história de restauração. Sua história não será mais definida pelo seu desvio, mas pelo seu retorno. Não pelo seu pecado, mas pela graça que te encontrou. Não importa o que você fez ou quanto tempo você esteve longe. O encontro com Deus reescreve sua identidade e seu futuro. Paulo, que perseguiu a igreja antes de encontrar Cristo, teve sua história completamente reescrita. De perseguidor a apóstolo. De destruidor a construtor. Ele escreveu em 1 Timóteo 1, 13 e 14. Anteriormente eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas fui tratado com misericórdia. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Esta é a promessa para você hoje. Seu passado não tem a palavra final sobre sua vida. O encontro com Deus reescreve sua história. Mas agora, preciso fazer uma pausa para falar diretamente com você. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, isso pode ser verdade para outros, mas não para mim. Eu fui longe demais, eu magoei pessoas demais, eu desperdicei demais. Deixe-me dizer com toda clareza, não existe longe demais para o amor de Deus. A distância que você percorreu para longe nunca será maior que a distância que Ele está disposto a percorrer para te encontrar. Seu pecado nunca será maior que sua graça. Romanos 5:20 nos assegura, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Não importa onde você está agora, não importa o que você fez, não importa quanto tempo você esteve longe, o Pai está no horizonte, olhando, esperando, pronto para correr em sua direção no momento em que você der o primeiro passo de volta. E talvez, apenas talvez, Ele já esteja correndo em sua direção agora mesmo, enquanto estas palavras tocam seu coração. Oração. Pai Celestial, obrigado por ser o Deus que corre em nossa direção. Obrigado por nos ver quando ainda estamos longe. Obrigado por restaurar nossa dignidade antes mesmo que possamos formular nosso pedido de perdão. Para aqueles que estão ouvindo e se sentem perdidos, revele seu amor incansável. Mostre-lhes que não existe distância que seu amor não possa atravessar. Não existe escuridão que sua luz não possa penetrar. Dê coragem àqueles que precisam dar o primeiro passo de volta, que eles possam sentir seus braços estendidos, prontos para abraçar, restaurar e celebrar. E para todos nós, que possamos compreender mais profundamente o milagre do seu amor, que corre em nossa direção muito antes que possamos completar nossa jornada de volta. Em nome de Jesus, que nos mostrou o coração do Pai. Amém. Conclusão e chamada à ação. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Estas palavras não são apenas sobre um personagem em uma parábola. São sobre você, são sobre mim, são sobre qualquer pessoa que já se sentiu perdida e precisando voltar para casa. O que você fará com esta verdade hoje? Talvez você seja como o filho pródigo, longe, quebrado, hesitante em voltar. Dê o primeiro passo hoje. Não espere até estar pronto ou digno.
O Pai já está correndo em sua direção. Ou talvez você seja como o irmão mais velho na parábola, presente fisicamente, mas distante no coração, julgando aqueles que se desviaram. Para você, o convite é para entrar na celebração, para alegrar-se com o Pai quando os perdidos são encontrados. Ou talvez você esteja em um lugar bom com Deus, mas conhece alguém que está longe. Sua chamada é para ser como o Pai, de braços abertos, pronto para correr, ansioso para restaurar. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir que não está perdido demais para o amor de Deus. Porque a verdade é que todos nós, em diferentes momentos da vida, somos o filho perdido. E todos nós temos o privilégio de experimentar a alegria de sermos encontrados pelo Pai que corre. E isso muda tudo.